Olá, você que se prepara para o concurso da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, seja bem-vindo ao nosso curso. Nós vamos começar agora a lidar com aquela que, ao lado de contabilidade, é a disciplina mais importante do concurso. Você tem que conhecer muito bem direito tributário para fazer bem esta prova, até para conseguir também entender bem de legislação tributária. Se você conhecer bem direito tributário, vai perceber que legislação tributária pode ser estudada com mais tranquilidade, porque ela, na realidade, vai trazer exemplos de algo que você já vai conhecer pelo estudo do direito tributário. Um ponto de fundamental importância é olhar sempre, para todo concurso isso vale, tá? Olhar para a banca examinadora que vai elaborar as questões do seu concurso. Você sabe que vai enfrentar a Fundação Getúlio Vargas. Eu sempre digo para os meus alunos que não se entra em campo sem saber como é que o adversário joga. Se o adversário é a FGV, a FGV tem características especiais. Você tem que conhecer essas características para ter o bom senso na hora de estudar para o concurso, né? Quando você estiver lendo um material, um livro, seja lá o que for, você vai saber ponderar quais são os pontos de maior importância. E a FGV é, sem dúvida, atualmente a banca com maior riqueza de questões em virtude das coisas que ela cobra. Ela cobra, claro, muita coisa que está na lei. Mesmo nas bancas mais evoluídas, mais aprofundadas, muita coisa diretamente vai ter resposta na lei, vai ter resposta na Constituição Federal, no caso da legislação, na legislação local. Agora, a FGV também cobra bastante jurisprudência, decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, além de também cobrar alguns posicionamentos doutrinários que são os mais relevantes. Isso você vai perceber nas questões que nós vamos analisar. Então, olhem com muito carinho para essas questões, não apenas para entender a resposta, entender o que foi cobrado ali, mas para entender quais são as impressões digitais, qual é o perfil da banca para que você possa estudar em alto rendimento, num patamar elevado, fazer com que cada minuto seu de estudo renda mais, e é isso que eu vou tentar exibir aqui para vocês. Vocês sabem da característica do professor Ricardo Alexandre na resolução de questões, nas suas aulas em geral. Quando a gente trabalha com resolução de questões, eu não apenas gosto de abordar aquilo que foi cobrado na questão. Como vocês vão ver nesta aula, eu também gosto de abordar os temas semelhantes que podem ser cobrados de acordo com a característica da banca que vai fazer a sua prova. Eu aconselho muito que você que se prepara para a área fiscal, para concursos da área fiscal tributária, você faça esse concurso de Rondônia, certo? Além da remuneração elevada, mesmo que você não venha assumir o cargo, mesmo que você pareça neste momento não ter interesse, mas muitos vão ter, porque a remuneração é bastante elevada, mesmo assim, você sinta como é que são as provas fiscais. Porque, finalmente, parece que a torneira vai voltar a ser aberta, né? O governo federal já anunciou a volta dos concursos para 2018. Além disso, o Distrito Federal está para fazer concurso, porque na realidade, por mais que a gente esteja numa crise fiscal, a área de fiscalização tributária é parte da solução dessa crise, não parte do problema. Investir em mão de obra fiscal qualificada é ajudar a resolver o problema fiscal, porque isso tende a aumentar a arrecadação do Estado. Mas você conhece isso muito bem, não tenho dúvida. Então, sem mais delongas, vamos partir para cima dessas questões para que a gente entenda como a Fundação Getúlio Vargas faz questões e faça uma grande revisão da matéria tributária que vai ser cobrada no seu concurso. Então, vamos para a questão de número 1, cujo enunciado é o seguinte. Então, em primeiro lugar, vamos abordar, até as questões são separadas por temas, né? Primeiro vamos falar de questões referentes às limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu acho o tema mais importante de todos em direito tributário. Tema que está sempre na moda e por isso que as bancas gostam tanto de cobrar. Vejam, toda aquela discussão sobre o aumento de combustíveis, aumento de PIS e COFINS sobre combustíveis, se aquilo pode ou não, foi feita tendo como plano de fundo essas limitações. Porque houve um aumento que foi feito por decreto, havia discussão sobre a noventena que teria que ser cumprida ou não. Recentemente nós recebemos aquela notícia que aterrorizou muitos servidores públicos, né, do aumento da alíquota da contribuição previdenciária na esfera federal. Como nós vamos ver, essa alíquota que está sendo aumentada para 14%, ela é o piso nacional de alíquotas para estados e municípios. Então, os estados vão ter que trabalhar com a alíquota de 14% para cima. Então, muitos dizem isso é exagerado. E nós vamos ver que para o Supremo Tribunal Federal, a alíquota exagerada é a alíquota confiscatória.
E a Constituição proíbe tributo com efeito de confisco. Então, se considerarem que a alíquota é exagerada, haverá uma declaração de inconstitucionalidade. Mas a gente vai entrar nesse tema, princípio do não confisco, que tem várias nuances, vários detalhes, vai entrar no momento adequado dentro das questões para que vocês vejam como a GV cobra a matéria. Então, como eu já tinha prometido, né, voltei um pouco atrás, vamos começar aqui a trabalhar em cima de cada uma das questões. A questão número 1 diz o seguinte: sobre o princípio da isonomia no direito tributário e sua efetividade, analisa as afirmativas a seguir. Olha, quando você estuda direito constitucional, você aprende um sentido horizontal e um vertical da isonomia. Horizontal, mesmo patamar, é a ideia de tratar igualmente os iguais, ok? Então, quando você diz, por exemplo, que o imposto de renda ele deve ser geral e universal, então você deve cobrar imposto de renda de todas as pessoas que recebem rendimentos, e sobre todos os tipos de rendimento, rendimento do trabalho, rendimento do capital. Então, tributar quem está simplesmente investindo, tributar quem está trabalhando, certo? Tributar quem tem rendimentos como político, quem tem rendimentos como trabalhador assalariado, você está tributando da mesma forma as pessoas que estão em situação equivalente. A equivalência de situação é quanto aos rendimentos, ok? Eu sei que existem algumas distorções quanto à tributação do trabalho e capital, mas a lógica é sentido horizontal, tributar igualmente as pessoas que estão em situação igual. Agora, a isonomia também diz que você tem que tributar, diz, né, o princípio da isonomia genérica lá do direito constitucional, que você tem que tratar diferentemente as pessoas que estão em situação diferente. Então, tratar igualmente os iguais, sentido horizontal. Diferentemente, veja, diferente. Olha o vertical aqui. Diferentemente as pessoas que estão em situação diferente. Aí isso faz com que você tenha que olhar também para o patamar de rendimentos. Quando você diz que o imposto de renda tem que ser progressivo, as alíquotas são maiores, quanto maior for o rendimento. Então você tributa de maneira mais pesada quem tem maior capacidade contributiva. Isso é o sentido vertical da isonomia, que já foi cobrado também em prova de concurso público. Então nós vamos analisar os vários aspectos da isonomia com as impressões digitais da Fundação Getúlio Vargas. Olha só. Então vamos lá. Viola o princípio da isonomia a instituição de isenção de custas e emolumentos para membros do Poder Judiciário. Vejam, custas, basicamente, é aquele valor que você paga para que o Poder Judiciário analise, processe determinada causa. Então, quem ajuiza a ação normalmente tem que adiantar as custas, depois ao final do processo tem um ajuste que nós não vamos discutir aqui. Só quero que vocês saibam que o que você chama de custas, na realidade, é uma taxa pela prestação do serviço judiciário. Essas custas, portanto, elas têm natureza tributária, então tem que obedecer os princípios tributários, inclusive isonomia. Emolumentos, aquilo que você paga para um cartório, para que preste o serviço público específico e divisível, que está a cargo dos cartórios, também são esses emolumentos, tributos da espécie taxa. Ocorre que alguns estados deram isenção destes tributos para os juízes, desembargadores, ministros, para os membros do Poder Judiciário. O pessoal diz, o juiz já trabalha para a justiça, quando ele ajuiza uma ação, ele mesmo, uma questão privada dele, não vai pagar custas. Ou quando o juiz vai registrar seu imóvel no cartório, não tem que pagar emolumentos. Aí vem a pergunta, por quê? Por que isso? Por que tratar diferentemente o magistrado? Veja, você poderia até pensar em isenção de custas, ou imunidade a custas, quando o sujeito tem menor capacidade econômica. Não existe a justiça gratuita, certo? Mas o magistrado não tem uma remuneração abaixo da média da população, certo? Da mesma forma, vai registrar o imóvel, você poderia até pensar em dar uma isenção dos emolumentos quando o imóvel tem valor muito baixo. Mas se você disser simplesmente com base na pessoa, você está discriminando o sujeito com base na ocupação, o que é proibido pela Constituição Federal no artigo 150, inciso 2, que é o que fala de isonomia. Além de dizer que não se pode tratar diferentemente pessoas que estão em situação equivalente, proíbe qualquer discriminação com base na função exercida. Então isso já foi feito por estados, mas foi declarado inconstitucional. Cuidado que também cobra em prova para membros do MP, que já deram essas isenções para juízes e membros do Ministério Público, promotores, procuradores. Ora, pelos mesmos motivos, isso é inconstitucional. Então, esse tratamento diferenciado, dizer aqui que a instituição de isenção de custos e emolumentos para membros do Poder Judiciário, isso viola o princípio da isonomia, portanto o item 1 está correto. Item 2, o tratamento diferenciado e favorecido a empresas de acordo com o seu porte não viola o princípio da isonomia, verdadeiro também. Vejam que no inciso 1 a gente pensou mais no sentido horizontal da isonomia. Você não pode diferenciar pessoas
que estão recebendo, que estão praticando certos atos, nesse caso aí, registrando um imóvel, ajuizando uma ação, porque você estaria tratando diferentemente pessoas que estão em situação equivalente. Agora, quando a gente diz diferenciar de acordo com o porte da empresa, vejam, o Simples Nacional faz isso. Empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, elas podem optar pelo Simples, claro que existem exceções, de acordo com a atividade exercida, por exemplo, ou com algumas questões societárias, mas a regra é que as menores empresas possam optar pelo Simples Nacional. E a regra é que a opção pelo Simples Nacional implica uma carga tributária menor, o cara vai pagar menos, então você está diferenciando, mas está diferenciando porque o sujeito tem menor capacidade contributiva. Vejam, a lógica, o fio da meada é basicamente o seguinte: discriminar pode. Cuidado, a palavra discriminar ganhou um sentido negativo que ela não tem. Discriminar é diferenciar. O princípio da isonomia não apenas permite, como impõe. Você tem que discriminar quando houver um motivo, ok? Porque o princípio da isonomia fala tratar igualmente os iguais, beleza? Mas diferentemente os diferentes, na proporção dessas diferenças à vida. Né? Então, o ponto crucial é o critério. Qual é o discrimen? O critério usado para discriminar, que é chamado de discrimen, tem que ser um critério razoável. A lógica, por mais estranho que pareça, é diferenciar para igualar. Como assim, Ricardo, diferenciar para igualar? Olha só. Você cobra mais imposto de renda de quem ganha mais para tentar aproximar o esforço que o sujeito vai fazer para pagar tributo. Porque se fosse cobrar igualmente, vamos cobrar R$100 de imposto de renda por mês de todo mundo, absolutamente igual. Pô, para quem ganha salário mínimo, isso seria tirar subsistência. Para quem ganha salários milionários, isso seria dar uma gorjeta para o Estado. Então você cobra mais de quem tem maior capacidade contributiva, tentando aproximar, pelo menos, igualar não dá, né? Mas aproximar esses esforços, né? Então, na realidade, o que você tem que fazer? Usar um critério razoável. E em direito tributário, guarde sempre isso. O critério básico que justifica a diferenciação é a capacidade contributiva. Cobrar mais de quem tem mais capacidade de contribuir com a atividade do Estado. As duas questões iniciais, é porque eu não vou ficar citando o número do julgado, mas as duas questões iniciais decorrem de decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não viu razoabilidade em dar benefício para o magistrado. Ora, tem menor capacidade contributiva do que a média da população? De maneira alguma. Inconstitucional. Agora, criar benefícios fiscais, tributar de maneira mais suave as empresas de menor porte, tributar de maneira mais pesada as empresas de maior porte, é cumprimento da isonomia. Então, inciso 1, o item 1 da questão, isonomia no sentido horizontal. Não pode diferenciar pessoas que estão em situação equivalente. Já no item 2, sentido vertical, diferenciando essas pessoas jurídicas, né, empresas, de acordo com o seu porte. Então, verdadeiros os dois itens. Item 3. Viola o princípio da isonomia a concessão de privilégios fiscais às empresas públicas e às sociedades de economia mista não extensivos às empresas do setor privado. Bem, em primeiro lugar, se você já estudou aquela parte da ordem econômica do Brasil, lá no artigo 173, dali para frente da Constituição Federal, você vai ver que se diz expressamente que é proibido, constitucionalmente proibido, que você conceda às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica benefícios não extensivos ao setor privado. Aí vem a pergunta, você pode dar isenção, o governo pode dar isenção para um banco? Bem, se der para o setor bancário, isso é possível. Está tratando o setor bancário todo da mesma forma, ok? Agora, se der um benefício fiscal só para Banco do Brasil e Caixa, Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. Então o governo está dando isenção para os bancos dele. O que é que vai acontecer? Banco do Brasil e Caixa vão atuar no mercado com privilégios que não tem Bradesco, Itaú, Santander. Ou seja, o Estado estará concorrendo de maneira desleal. Nós vamos ver, a jurisprudência do Supremo toma muito cuidado com isso, evitar essa concorrência desleal. Seria agredir a isonomia e, por tabela, agredir o princípio da livre concorrência, princípio básico do sistema capitalista. O Brasil é inserido no sistema capitalista, gostem vocês ou não, que alguns de vocês certamente gostam, outros não gostam, por conta da ideologia, mas a Constituição prevê o capitalismo. Não está lá escrito capitalismo, mas está falando em livre iniciativa. Onde se fala em livre iniciativa, o sistema é capitalista, ok? Então, para proteger o funcionamento desse sistema, não se pode concorrer deslealmente, o próprio Estado não pode concorrer deslealmente. Então, se você dá o benefício fiscal só para a empresa pública e sociedade de economia mista, e não estende esse benefício para o setor privado, você agride isonomia. Portanto, este item
também está correto. As 3 assertivas estão corretas, de forma que a questão tem como gabarito a alternativa E. Está correto que se afirma em 1, 2 e 3. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: a União Federal estabeleceu, por meio de lei ordinária, alíquotas progressivas aplicáveis ao imposto sobre a renda das pessoas físicas. Alguém pode dizer: Ricardo, estou estudando para um concurso do Estado, você está falando de uma questão sobre imposto de renda. A primeira também, vejam que a primeira questão foi para imposto de renda, falou também de benefício para a sociedade de economia mista, você deu exemplos aí de custo, mas na realidade, veja só, essas decisões sobre princípios são cobradas em todos os concursos. Vejam que a Compesa, a Companhia de Águas de Esgoto de Pernambuco, uma entidade estadual, certo? Aqui é um concurso para uma prefeitura, né? Prefeitura de Cuiabá. Vejam que a ideia aqui que a gente está abordando não é o tributo. Essa questão que nós vamos analisar aqui não é de imposto de renda, ela é uma questão sobre princípios, sobre isonomia. E claro que o imposto de renda é o tributo mais apto a você discutir isonomia, porque o imposto de renda incide sobre o rendimento de cada uma das pessoas. Você sente na pele a ideia: vai aumentar o imposto de renda, vai ter uma alíquota, agora imagine que digam, vai ter uma alíquota de 35%, você vai dizer: já vai pegar, será que essa alíquota já pega aqueles 16 mil reais que eu vou receber? Então todo mundo se preocupa com isso. E muitas decisões, existe muita discussão na justiça sobre isso, muitas decisões, por isso que as bancas todas adoram cobrar. Então olha só, a União Federal estabeleceu por meio de lei ordinária alíquotas progressivas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas. A gente sabe que a Constituição manda que isso aconteça. A alíquota progressiva é aquela escadinha. Quanto maior o rendimento, maior a alíquota, né? A gente sabe que hoje a alíquota começa com 0 para quem tem rendimento mais baixo, depois vai para 7,5, 15, por aí vai. Mas vamos lá. Segundo a referida lei ordinária, sobre a renda dos contribuintes localizados nos estados da região sudeste, incidiria a alíquota máxima de 10%. E sobre a renda dos contribuintes localizados no restante do país, a alíquota máxima de 20%. A Fundação Getúlio Vargas é muito inteligente para elaborar questões, muito cuidadosa. Porque na realidade, o que é que acontece? Há um princípio colocado na Constituição Federal, no artigo 151, inciso 1, que proíbe a União, por isso que o imposto que ela citou é o imposto federal, estabelecer criar tributo que não tem incidência uniforme em todo o território nacional. Vejam que nesse exemplo aí o tributo deixa de ser uniforme, ele incide de uma forma no Sudeste e de outra forma no resto do país. Você não pode criar privilégio para determinados estados ou para determinados municípios. Esta é a regra. Só que a própria disposição constante da Constituição, artigo 151, inciso 1, prevê exceção. Por favor, pessoal da técnica, exibe para mim aqui o artigo 151, inciso 1. Ele veda à União, essa instituição do tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, mas permite que sejam feitas diferenciações para diminuir as desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país. A Carlos Chagas teve o cuidado de, na questão que ela elaborou, como ela queria mostrar uma agressão a esse princípio, que é chamado uniformidade geográfica da tributação. Por que uniformidade geográfica? A ideia é o território nacional, a incidência não tem que ser igual em cada ponto. Então, olha, geograficamente o território nacional, em cada ponto daquele território, fisicamente considerado, os tributos têm que ter incidência uniforme. Então, uniformidade geográfica da tributação. Agora, a Carlos Chagas colocou uma diferença, mas tomou o cuidado de fazer com que essa diferença não pudesse ser enquadrada na exceção. Porque a exceção é você pode trazer um tratamento diferenciado para diminuir desigualdades. Se pensássemos num tributo incidente de maneira mais leve nas regiões mais pobres, Norte, Nordeste, Norte de Minas Gerais, Centro-Oeste, aí até poderíamos aceitar isso aí como um caso enquadrável na exceção, porque a tributação mais leve dessas regiões diminuiria as desigualdades socioeconômicas, porque deixaria mais dinheiro disponível nos contribuintes dessas regiões. Só que a banca tomou o cuidado de colocar a alíquota mais leve de 10% para a região mais rica do país, para o Sudeste. Então, claro que esse tributo, da maneira como foi criado, essa diferença não diminui desigualdades socioeconômicas. Claro que isso agride o princípio da uniformidade geográfica da tributação. Então, vejam só.
Assinala a opção que indica o princípio constitucional violado na hipótese apresentada. Alternativa A, legalidade, uma vez que competiria à lei complementar a fixação de alíquotas do IRPF. Falso. Lembrar sempre, tributo é criado e alterado por lei ordinária. Bonitinha, mas ordinária. Não precisa de lei complementar, que você aprende em direito constitucional, que é uma lei mais difícil de ser elaborada, porque precisa da aprovação da maioria absoluta do parlamento. Lembrem, só existem 4 exceções a esta regra. Só há 4 tributos no país cuja criação e alteração só podem ser feitos por lei complementar. 4. Todo mundo tem que memorizar essa lista. Eu vou falar dela algumas vezes, que a gente acaba sempre falando, e todo mundo memoriza naturalmente. Então, só pode ser criado por meio de lei complementar. Só podem ser criados os empréstimos compulsórios, certo? Os impostos residuais, nós vamos falar deles, que são impostos novos que a União possa criar, diferentes dos que já estão previstos. As contribuições residuais para a Seguridade Social, novas contribuições para financiar a Seguridade Social. E o imposto sobre grandes fortunas, com algumas peculiaridades que falaremos mais à frente. Só esses 4. Qualquer outro, decorou a lista desses 4, qualquer outro lei ordinária. Então está errado dizer que a alíquota do IRPF teria que estar em lei complementar. Ok? A legalidade não foi desobedecida. Detalhe também interessante, colocar as alíquotas, porque há na Constituição Federal, lá no artigo 146, inciso 3, a linha A, há uma regra que diz que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em direito tributário, e entre essas normas gerais coloca que é a lei complementar nacional que tem que dizer fato gerador, base de cálculo e alíquotas dos impostos. Vejam só, se eu chegar para dar uma aula presencial em Rondônia, mesmo sem conhecer a legislação do estado de Rondônia, eu posso tranquilamente discorrer sobre o fato gerador do ICMS usando uma lei nacional, vale para todos os estados, a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir. Porque apesar de o imposto ser estadual, fato gerador, base de cálculo e contribuinte estão em lei complementar porque tem que estar. Na prática, a autonomia maior do Estado é para alíquota. Isso vale para todos os impostos. Todos os impostos têm que ter fato gerador, base de cálculo e contribuinte em lei complementar de caráter nacional. Ok? A lei estadual vai copiar essas definições de fato gerador, base de cálculo e contribuinte e vai ter autonomia total para definir as alíquotas. Veja como a Fundação Getúlio Vargas, falei Carlos Chagas por engano, a Getúlio Vargas é inteligente e cuidadosa. A gente já vê esse cuidado na elaboração da questão quanto a falar do exemplo dos 10% da região mais rica, mas um outro cuidado aqui que ela teve foi, ao dizer que o imposto é criado por lei e alterado por lei ordinária, ao mostrar isso, dizendo o contrário para a questão ficar errada, tratou de falar da alíquota, porque se ela colocasse fato gerador, base de cálculo contribuinte, ia dar problema. Porque fato gerador, base de cálculo contribuinte dos impostos, de todos os tributos não, dos impostos, tem que estar em lei complementar, artigo 146, inciso 3, alinhado à Constituição. Então foi citada aqui uma coisa que certamente é definida em lei ordinária, portanto o item está errado, Não houve agressão à legalidade, se usou lei, como se diz no próprio enunciado. Depois, B, capacidade contributiva no que se refere à alíquota máxima de 20%, pois a referida legislação afetaria de maneira desproporcional a renda do contribuinte. Claro que isso está errado. Olha, hoje em dia a gente tem até uma alíquota de 27,5%, que é uma alíquota bem mais elevada do que essa, ok? Então, a alíquota máxima colocada aqui de 20% é até menor do que isso. Vai agredir capacidade contributiva? Bem, você poderia até imaginar a agressão à capacidade contributiva se essa alíquota fosse aplicada para rendimento muito baixo, mas a questão não falou disso. Colocou a alíquota máxima de 20%, claro que isso não agride capacidade contributiva. Item C, uniformidade geográfica da tributação, nós vimos que o princípio é esse, o artigo já foi até exibido para vocês, artigo 150E1, inciso 1 da Constituição Federal, visto que a legislação fixaria alíquotas diversas no território nacional. Item corretíssimo, é este o item que corresponde ao gabarito marketing. Não confisco, uma vez que a União está utilizando o IRPF confisco confiscatório. Já falei para vocês que o tributo é confiscatório quando ele é exagerado. Aí você pode dizer, meu amigo, quem melhor definiu exagerado no Brasil foi Cazuza, naquela música dele. Eu não sei o que é exagerado a partir de que alíquota. Claro, o Supremo Tribunal Federal que define isso. Mas olha como a banca é inteligente. Colocou uma alíquota de 20%, que é bem menor do que a alíquota máxima que existe hoje, 27,5%. Então, se 27,5% está sendo aceito, claro que esses 20 aí não seriam considerados confiscatórios, desde que colocados para rendimentos que não sejam muito baixos, Então, aqui não pode dizer que há fim confiscatório. Opa, vou voltar aqui, adiantei equivocadamente. Item E,
Imunidade tributária recíproca, uma vez que os contribuintes dos estados da região sudeste irão pagar menos tributos que os demais estados da federação. Vejam que isso aí aconteceria, né? Estados da região sudeste, os contribuintes pagariam menos do que nos outros estados, está claro, está no enunciado. Mas isso não tem nada a ver com imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca, ela é prevista no artigo 150, inciso 6, alinhado à Constituição. É aquele que diz que União, Estados, DF, municípios não poderão cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Olha os uns dos outros aí. Uns dos outros traz a reciprocidade. É assim, a União cobra imposto de renda, mas não pode cobrar esse imposto sobre a renda recebida pelo Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia cobra IPVA, mas não pode cobrar o IPVA sobre um veículo pertencente à União. São reciprocamente imunes. Os entes federados são imunes. Isso nada tem a ver com a alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas físicas nos diversos estados da federação. Então, esse item está completamente errado. Já vimos que a questão que corresponde, a alternativa corresponde ao gabarito, a alternativa C, já negritamos essa alternativa, marquem-na também. Vamos para a questão subsequente, número 3. Vamos para a questão número 3, que diz o seguinte: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Se vocês forem olhar, esse enunciado diz exatamente o que está no Código Tributário Nacional, no seu artigo 96. Definição de legislação tributária. Alguém pode dizer, Ricardo, esse é um tema de uma aula futura, né? A gente está estudando princípios, mas vocês vão ver que esse tema engloba principalmente os princípios constitucionais tributários, ok? É uma questão que aborda também algo de legislação tributária, mas a base serão os princípios. Vamos ver nos itens, né? Sobre a legislação tributária, assinala a alternativa incorreta. Eu gosto sempre de grifar o incorreto para depois não sair marcando o correto por engano, né? Alternativa A. A lei tributária não se aplica a ato ou fato pretérito. Isso aqui está falando de quê? Não pode se aplicar para fato pretérito, ou seja, ela não pode retroagir. Este é o princípio da irretroatividade, ok? Então não se aplica para ato ou fato pretérito, ainda que seja expressamente interpretativa, sob pena de violação do princípio da irretroatividade. Esse item aqui está errado, porque esse caso aqui, ainda que seja expressamente interpretativa, é exatamente um dos casos de exceção ao princípio da irretroatividade. É exatamente um dos casos em que a lei pode ser aplicada para ato ou fato pretérito. É quando a lei é interpretativa. Lei interpretativa é uma lei que interpreta uma outra já existente. Um exemplo simples pode nos ajudar a entender o que é uma lei interpretativa. Olha só. Vamos aqui, imagine que na linha do tempo, vou colocar uma linhazinha do tempo aqui, existe uma lei de número 1 que diga o seguinte, olha, quando a escrita fiscal do contribuinte for imprestável, a autoridade fiscal pode arbitrar o lucro. Aí o fiscal número 1 olha para a escrita fiscal do contribuinte toda bagunçada e diz, é imprestável, arbitra o lucro, faz uma autuação número 1. Então vamos colocar aqui a autuação número 1 feita pelo fiscal número 1. Fiscal número 2 faz uma autuação número 2, mas ele vê que a escrita fiscal está bagunçada, mas que dá para ele chegar ao lucro real da empresa. Então, já que dá para chegar, eu não vou fazer um arbitramento, arbitrar um valor, se eu posso chegar ao valor exato. Então, ele não arbitra, ele lança o tributo sim, cobra a multa pela bagunça na escrita fiscal, mas não faz arbitramento. Vejam que está gerando insegurança jurídica. O Congresso vai dizer, pô, o pessoal não está sabendo exatamente o que é escrita fiscal imprestável. Aí, para diminuir essa insegurança, o Congresso edita uma lei número 2. A lei número 2 diz, para efeito de interpretação da lei 1, olha o que é uma lei expressamente interpretativa. Para efeito de interpretação da lei 1, considera-se imprestável a escrita fiscal nos seguintes casos. É lista. Só que a lei 2 veio depois das autuações. Aí suponho que o pessoal vai para a justiça contestando a autuação 1 e a autuação 2. Aí vai haver aqui um julgamento do juiz para dizer se as autuações estão corretas ou não. Aí vem a pergunta, o juiz pode, nesse julgamento feito depois dos fatos geradores, depois das autuações, ele pode usar da lei 2 para definir o que é imprestável e o que é imprestável? A resposta é sim. Mas Ricardo, nesse caso a lei não vai retroagir para fato passado? Vai. Só que nesse caso o próprio CTN, no artigo 106, nos seus incisos,
ele diz que a lei pode ser aplicada ao fato pretérito, no inciso 1, quando for expressamente interpretativo. Qual é a lógica? A lógica é que a lei interpretativa ela não traz uma novidade, não traz uma nova regra. Ela interpreta a regra que existe. No exemplo que eu citei, a regra é arbitramento quando a escrita é imprestável. A lei número 2 não muda esta regra, só esclarece, então ela pode ser usada retroativamente. Lembrar do outro caso, são 2 casos de utilização retroativa da legislação tributária. Primeiro, quando for expressamente interpretativa, e segundo, que é o inciso 2 do mesmo artigo 106, quando a lei for, vou simplificar o dispositivo todo, tá? Quando for melhor para o infrator. É uma regra semelhante àquela do direito penal /constitucional, que é a lei penal melhor retroage para beneficiar o réu. Então, se você cometeu uma infração, e essa infração ela seria punida com uma multa de 50% do valor do tributo, se depois vier uma lei dizendo que a multa agora é de 20%, você é beneficiado por esta lei. Agora, cuidado, tá? Isso só vale para a infração e sua punição, sua multa, não vale para o tributo. Se você deixou de pagar um tributo, deixou de pagar o ICMS, quando a alíquota era de 17%, aí o Estado aumentou a alíquota para 18%. Quando o Estado for fazer a cobrança, vai ter que cobrar os 17%, mas não porque é menor, é porque a alíquota está dada do fatiador. Se depois o Estado diminuir a alíquota para 15%, você vai ter que continuar pagando os 17%. Cuidado, uma questão que fale de leis que foram mudando ao longo do tempo. Né? Aí essas leis mudaram a alíquota do tributo e da multa. Quando você for dizer qual é a alíquota a ser aplicável, a alíquota do tributo é a da data do fato gerador. Não importa se essa alíquota é melhor ou pior do que todas as outras. É a da data do fato gerador. Agora, em se tratando de infrações, a alíquota aplicável vai ser a menor. Porque a lógica não é do direito penal, então vai valer aqui para a parte do direito tributário penal, lá a parte do direito tributário que cuida de infrações. Você vai aplicar a menor das alíquotas. Com mais um detalhe, olha direitinho para o artigo 106, inciso 2. Transcreve ele para mim aqui, pessoal da técnica, por favor. Esse 106, inciso 2, permite que a lei seja aplicada de forma retroativa, aí se diz, tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou seja, só retroage enquanto não houver coisa julgada. A coisa julgada é uma barreira intransponível para essa retroatividade. Aí é um pouquinho diferente do direito penal, né? No direito penal, se vier uma lei que diga que aborto não é mais crime, todo mundo que praticou aborto é posto em liberdade. Em direito tributário, se vier uma lei dizendo que uma coisa não é mais infração, mas já houve decisão transitada em julgado, o cara já pagou o valor da multa, ele não vai ter restituição. Então, cuidado. Regra, legislação tributária não retroage. Não retroage. 2 exceções. E cuidado que dentro de cada exceção tem a exceção. Tem a exceção da exceção. A exceção da exceção volta para a regra, né? Então, primeira exceção. A lei pode ser aplicada de forma retroativa quando for expressamente interpretativa. Mas olha para o inciso 1 que tem uma exceção. Ela pode ser aplicada quando é interpretativa, mas não pode ser aplicada para aplicar punição, né? Não pode ser aplicada para aplicar punição, os dispositivos estão interpretados. Então, você não pode aplicar a lei nova dizendo, aquilo ali, então, era um caso de escrita fiscal imprestável, vou multar o contribuinte. Não, para multar, não. Então, pode retroagir, mas não para aplicar multa. Segunda exceção à regra de que a lei não pode retroagir. Pode retroagir para beneficiar a pessoa acusada de cometer infrações. Mas a exceção da exceção, mesmo se beneficiar, não pode retroagir depois da coisa julgada. Então, com isso, a gente conclui a análise da própria irretroatividade que foi colocada nessa questão. Então, como esta alternativa A, ela diz que a lei não vai se aplicar a ato ou fato pretérito, mesmo que seja expressamente interpretativa, e isso é um caso em que ela se aplica, a alternativa está incorreta e, portanto, é o nosso gabarito, lembrando que o enunciado pede o item incorreto, ok? Bem, com isso a gente conclui a análise dessa alternativa A, certo? Da questão número 3, e no bloco subsequente a gente vai analisar as outras alternativas da questão. Já achamos o gabarito, vamos ver o motivo pelos quais os itens subsequentes estão todos corretos, ok? A gente vai ver no bloco subsequente. Desde já eu falo que não se preocupe tanto com o tempo nos primeiros blocos, porque eu gosto bastante, nas primeiras questões, fazer uma análise mais ampla da matéria, mostrando outros pontos que podem ser cobrados. Aí o que é que vai acontecer? Nas questões mais à frente, a resolução vai ser bem mais rápida, porque alguns pontos já terão sido abordados nessa teoria inicial, conforme vocês vão conferir no transcorrer dos demais blocos, no transcorrer do nosso curso. Então, vamos para o próximo bloco.